Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Aproveitar aqui um período da tarde, né, para esclarecer aqui algumas dúvidas dos amigos, né? Uma do Pedro, né, que mandou ali no Whats, e outra, né, do nosso amigo que mandou ali no YouTube, tá? A dúvida do Pedro, né, é a ideia, né, de que a gente passou, né, nesse estudo aqui, né? Quando o mercado, né, pessoal, renova o ponto de inflexão, se você tiver três puxadas, né, que seja ligeiramente, né, interessante, nem sempre necessariamente ela vai ser linear, né, como essa. Muitas vezes ela vai acabar sendo dessa maneira, né? É, mas quando você tiver uma movimentação de três puxadas, a gente sempre marca, né, o ponto de inflexão. O que que é o ponto de inflexão? É um ponto, né, de swing importante para a manutenção da estrutura aos vendidos, né? E aí a dúvida dele, né, ficou dentro desse contexto aqui, né? O preço renovou, né, o ponto de inflexão, algo que a gente havia apontado em estudos anteriores, chegando, né, em local onde mais vezes vemos lateralidade, uma correção, descer menos, né, para subir mais, pois agora, né, ganhou premissa de uma perna 2 de alta, né? E aí aqui tem alguns cenários que são interessantes, né, pessoal? Porque aqui, ó, já passou a ser tendência, certo? Ó, eu já tenho aqui 20 fechamentos abaixo, né, da média móvel de 20. E quando tem tendência, né, a gente tem um fechamento aqui acima, a gente tem um gap de média, a perda mínima dessa barra, né, ela deixa a premissa de algum tipo de teste, né, da mínima da tendência. Se a premissa é de algum tipo de teste da mínima, né, da tendência, e eu estou esperando uma nova máxima, agora eu já passo a esperar que esse teste não seja um fundo mais baixo, que ele seja um fundo mais alto. Por quê? Porque aí a estrutura corrobora para a ideia de nova máxima. Fica mais fácil, né, a ausência de nova mínima do preço vir fazer a nova máxima, já que o preço sempre está tentando montar algum tipo de estrutura. Então, é, a ideia, né, daquilo que a gente estava conversando ainda sobre essa dúvida, né, era sim, né, o gap de média, né, a barra, a ideia, né, o desenho, inclusive, né, que o Wall faz quando ele cita, né, essa lógica de ponto de inflexão, é essa dinâmica, né, que quando ele renova o ponto de inflexão, normalmente ele acaba, né, ainda vindo fazer uma correção. O tamanho dessa correção, Luciano? Aí às vezes a gente tem alguns cenários para pensar. Às vezes a gente tem um microcanal, é um sinal de força maior, né? Por exemplo, se a gente tivesse tido uma quarta barra, né, de alta aqui, ó, por exemplo, né? Opa, Luciano, eu tenho um microcanal. Então essa correção, né, ela pode ser tão breve quanto até mesmo uma L1, é uma perda de mínima e o mercado retomar, né, a movimentação. Mas mais vezes a questão é que quando o mercado chega nesse local, mais vezes ele corrige. Outro ponto, né, pessoal? Quando vocês estudaram, né, o vídeo sobre médias e também, né, os vídeos que a gente acaba postando, né, por repetição ali para vocês, é que quando, né, ele renova, ele está entre essa localização entre a 50 e a 20, né, vindo de uma tendência, aqui é a localização de lateralidade. Aqui a gente para de comprar porque é alto na lateralidade. Mesmo que não tivesse o ponto de inflexão, aqui já não é mais ponto de a gente comprar. Então aqui, né, dentro dessa leitura, né, mais vezes a gente acaba também tendo correção, né? Então muitas vezes o mercado gera alguns trades, né, nesse tipo de localização. Então aqui, né, rompimento e continuidade contra as médias nesse cenário, sem correção, é de baixa probabilidade. Isso também, né, corrobora com aquela mesma ideia que a gente veio falando do M60, né? O preço tentava subir, mas ele estava contra o alinhamento das médias. É difícil dele continuar fazendo isso daqui. É diferente de quando ele está num alinhamento comprador, né, pessoal? A favor de todas as médias. Aí a movimentação de alta ela é muito mais fluida, né? Então, dentro desse cenário, né, mais vezes, por ser contra a tendência, há realização de lucro. Né? E onde vendidos, né, costumam atuar? Vendidos costumam atuar em retornos às médias, costumam atuar em topos duplos, né? Porque são pontos, né, de realização de lucro também dos comprados. Então, os compradores que participaram da compra nessa lateralidade realizam um certo lucro na média móvel de 20. Então, vendidos passam a participar ali, né? Outro ponto, né, que o comprador vai realizar lucro em trades contra a tendência, que normalmente são scalps, eles vão realizar lucro em novas máximas, né, em topos duplos. Então, aqui, né, faz sentido vendidos participarem. O desenho mais comum desse cenário é correção. Um fundo mais alto, né, aumenta a probabilidade de nova máxima. Por quê? Porque sempre que o mercado está tentando fazer uma estrutura de alta, o fundo mais alto ele é importante, né? E aí, como ele ganhou premissa, né, de perna um correção, né, perna 2 essa correção pode ser tão breve quanto uma barra sintética, tá, pessoal? Como a barra de hoje, né? Uma, uma barra, né, com o corpo de baixo aqui. Ela pode ser uma inside, a gente sabe que teve perda de mínima em tempo gráfico menor.
né? Mas ele pode retomar essa movimentação. Seria também, né, uma correção. Seria uma, uma perda de mínima sintética, né, em tempo gráfico menor, tá? É, aqui nos 60 minutos, né, a gente falou sobre o rompimento da lateralidade, falamos aqui sobre alvos, né, da lateralidade mais recente, né, que o mercado acabou alcançando esses alvos. Aqui também é o terceiro alvo, né, desse pivô, né, então já tinha razão para compradores também realizarem lucro. Então isso torna, né, também a possibilidade de correção um pouco maior, tá? Então, dentro dessa leitura, né, aqui, ficou alvo para cima, Luciano? Ficou. Ficou um bom ciclo? Ficou. Mas a gente está falando dos 60 minutos, então a gente pode ter uma correção mais complexa de duas pernas, né? Pode testar as máximas da lateralidade, né? Para depois ter a perna 2. É os 60 minutos. Isso pode levar, né, dias ali até que ele chegue à nova máxima, tá? Então a gente normalmente, né, a gente precisa entender o tipo de correção, tá? E aí depois a gente vai pro tempo gráfico normal ali. Aqui o outro print que a gente havia mandado, né, pessoal? Aqui a gente estava ainda numa L1, é um microcanal. Não é uma venda interessante. É uma L2, né, ou mesmo L3, né, pode trazer melhores reflexos. A L1 é a que a gente não vende contra microcanal, tá? Se você quer vender, seria a venda lá no risco do alvo, né? Somando as ideias lá do próprio diário, mas a venda da perda da mínima aqui é muito arriscada porque você pode ficar armadilhado num setup de compra de falha de L1. E aí você fica armadilhado em um cenário que tem premissa de duas pernas de alta. Então, por isso, você sempre evita, né, a venda exatamente da própria L1 pós um microcanal. É, muito mais vezes você vai evitar essa venda e isso vai te tirar, né, de um problema. Claro que em determinados momentos o mercado pode reverter direto de mundo, pode, mas é menos vezes, né? Então, como você tem que trabalhar a favor de probabilidade, essa daqui você evita. No M60, a possibilidade de impulso e canal, né, pelo microcanal de alta, tá aqui o microcanal. L1 de venda, né, que evitamos contra microcanal. O diário, a relação preço-média sugere alguma correção. Mas no M60 temos um ciclo forte. Canal estreito de alta, eu tenho um impulso, né? E aí quando eu tenho L1, eu tenho o início, né, de um canal estreito. Esse canal estreito ele pode, né, se desenvolver em uma, duas, três pernas, né? Contanto que ele não tenha mais do que três, não tenha mais do que três, quatro, não tenha mais do que quatro fechamentos, né, seguidos. Enquanto ele tiver até três fechamentos, né, ainda é um canal estreito de alta, né, e aí ele pode manter a movimentação de nova massa. Então as pausas, né, as barras de alta, no meio, né, dessas barras de baixa, elas são interessantes para manutenção do ciclo. Então mesmo quando eu tenho barras, né, opa, Luciano, eu tenho uma, duas barras de baixa, três barras, opa, eu tive uma de alta aqui, eu tive um doji, legal, pausou a movimentação. Então esse canal, né, ainda está viável, tá? Um novo microcanal ele já deixa a possibilidade de nova mínima, né? Isso é bem ruim, por exemplo, para quando a gente está querendo comprar. Então, canal estreito de alta, né? Para melhor possibilidade precisa de pelo menos uma L2, né? Então a L2 seria a segunda perda de mínimo. Já tem aqui a nova máxima, tá? Então, a primeira perda de mínimo seria L2. Rompimentos da MM200 também tendem a gerar alguma correção antes de continuidade. Ó, aqui o preço está atravessando a MM200, ela vinha com certa inclinação, ele rompe e mais vezes sugere, né, pelo menos algum retorno, algum tipo de correção. Nem sempre ele vai vir na 20 quando o mercado tá muito, na 200 quando o mercado está muito forte, mas isso sugere, né, correção. Na maioria das vezes, as correções são bem profundas, né, pós-rompimento. Então ele rompe e muitas vezes a correção, né, ela é profunda, tá? Em alguns momentos, mas mais vezes essa ultrapassagem dos 200 ela leva à correção. E aí aqui é memória, né, pessoal? É backtest e memória. E aproveitando já respondo a dúvida do amigo do YouTube, backtest, né? Aquele dia do cenário, né, do 1 minuto que o mercado desenvolveu rápido, desenvolveu forte, né, e que você congela, né, você fica naquela dúvida de entrar, por exemplo, a minha compra foi acima da barra 1 do dia do 1 minuto. Teve mais amigos que compraram acima da barra 2 do 1 minuto. Teve amigo que comprou acima da barra 5 do minuto. Teve amigo que comprou na segunda barra, né, quando ela estava se desenvolvendo. Ele demorou um pouco mais para participar, mas participou. Outros amigos acabaram participando no 1 minuto. Só tem uma forma de você fazer isso, fazendo backtest, né? Quanto mais backtest você repete, né, mais consciência você acaba tendo quando o mercado está rodando. Quanto mais backtest, mais resposta você vai ter para aquele estímulo visual que você ficou repetindo. Quanto mais backtest você vai ter, mais a crença você vai ter naquilo que você está fazendo. Então, como a gente trabalha com probabilidade, né, esse cenário, por exemplo, de Fab 4, né, que está muito
próximo aqui, ó, estado comprimido aqui das duas, né? E aí o mercado faz uma boa movimentação, aqui ele ainda pagou 100% até mesmo na barra, né, do 15 minutos, tá? E aqui, né, teve a própria retomada da tendência. Acho que o dia do Fab 4, se eu não estou enganado, foi por aqui ou foi na semana anterior, tá? Às vezes eu acabo lendo a mensagem rapidamente ali, mas não fica mais complicado para eu responder, ou eu estou no trânsito, ou estou fazendo alguma outra coisa, tá? Mas eu acabo lendo ali, né, e quando eu tenho dúvida, eu, sim, acabo tentando trazer aqui a resposta para vocês. Então, a resposta, né, para o amigo que fez a pergunta do YouTube é backtest. Se você não faz backtest, você não vai participar. Quanto mais backtest você faz, mais memória você vai ter e melhor você vai utilizar isso, tá? Tá, então a resposta, né, acaba sendo backtest. Aqui, pessoal, tem o 15 minutos, né? Aqui é a condição que menos a gente acaba vendo, né, depois do gap de média. Mais vezes o mercado se torna, né, uma certa lateralidade nesse teste da máxima, tá, da tendência. Então, mais vezes isso daqui é o que acontece. Nesse dia foi o que não aconteceu, né? Então o mercado rompeu, ó, a máxima aqui estava em até 40 fechamentos, e esse rompimento aconteceu sem correção. Vejam que a primeira correção, a primeira perda de mínima, né, ela aconteceu aqui, né? Então, somente, né, bem acima já da movimentação, né, que já tinha até inclusive pago o primeiro alvo, né, desse pivô, ficando o segundo alvo, né, razoavelmente aqui, e aqui, né, vocês conseguem visualizar, né, que está o terceiro alvo, né, desse pivô. Em terceiros alvos, né, pessoal, de movimentação, muitas vezes o mercado lateraliza também, né, um ponto que também se repete. E é interessante você, né, lembrar desses detalhes. Então, movimentação de menor probabilidade acontece apenas em fortes tendências, que foi esse rompimento, né, pós-gap de média. Normalmente em tendências de alta, em tempo gráfico maior, que geralmente acaba acontecendo, né? Tem gap de média, mas ele rompe, continua, em tendência de alta. A gente não está numa tendência de alta no macro, né, pessoal? Pós-gap de média teve novo rompimento e continuidade, gerando nova tendência de alta. Se tem mais de 20 fechamentos, pessoal, de novo, ó, tem nova tendência. Aqui passa a ser um M2B, aqui tinha probabilidade desse primeiro M2B levar o mercado a uma nova máxima. Depois o gap de média, o que o mercado fez? Ele abriu já vindo direto para o gap de média. Ele fez, né, ele pulou essa movimentação de alta e veio para essa movimentação de baixa, tá? E aí é interessante, né, você, a princípio, né, evitar a venda naquela localização que a gente citou, Luciano. O mercado chegou aqui, ó. Vejam que o ponto de pausa que eu coloquei é aqui na região da MM50. Isso daqui é proposital, né? Por quê? Porque mais vezes o mercado pausa a movimentação de queda exatamente contra todas as médias, né? Nessas primeiras movimentações, né? E aí pode gerar, né, a possibilidade da compra do gap de média. Tá? É, Primeiro M2B, né, pós muitas barras sem nenhum toque, né, na média, isso aqui, né, você consegue visualizar aqui também. Então, aqui foi o primeiro M2B, às vezes o reflexo dessa movimentação é lenta. Fecha, né, em setup de compra, que é o M2B, abaixo da M20 tem o gap de média de compra, caso o mercado, né, venha para preços abaixo. Então, aqui já tinha um setup de compra, aqui tinha outro. Alvos acima da máxima de hoje pelo cenário do diário, que tende a ter correção, né? Alvos acima da máxima de hoje pelo cenário do diário que tende a ter correção, pode ser, né, um topo duplo para iniciar, né, lateralidade. Então a possibilidade, né, de alvo acima aqui ficava com menor probabilidade por conta da localização do diário, né? Então por isso que a gente não acabou colocando, por exemplo, o próprio desenho, né, de uma possibilidade de rompimento por conta da localização do diário, tá? Apesar do diário estar entre a 50 e a 20, região comum de lateralidade e alto na lateralidade para ter um bom movimento aos vendidos, precisa de um forte microcanal de baixa ou gap de média, ou uma coisa, né, ou outra. Por que, Luciano? Porque se o mercado continua só trabalhando aqui, ó, acima da 20, a tendência é isso daqui continuar subindo, né? Então, com um gap de média, eu tenho o fim, né, dessa tendência para a possibilidade de lateralidade ou reversão, tá? Então, por isso que a gente precisa, sim, né, do gap de média. É, Forte microcanal ou gap de média, algum teste da máxima da tendência para depois, né, ter algum movimento de baixa de melhor, um movimento melhor, né, de baixa. Apesar de ter tido retomada da tendência, apesar de ter tido retomada da tendência de hoje, acaba sendo menor probabilidade de ocorrer novamente pós gap de média. Então, o que que a gente está querendo dizer aqui? Que pós, né? Opa, Luciano, o mercado faz um novo gap de média. Eu vou acreditar num novo rompimento de alta, com aquela localização do diário? Não, mais vezes, inclusive, né, pessoal, a gente acaba trabalhando vendas aqui. Né? Pós gap de média, um topo duplo é alto na lateralidade. Aqui, ó, gap de média. Tivesse vindo fazer um teste aqui, é alto na lateralidade. Trabalhar venda. Nesse dia que aconteceu o rompimento, né, sem qualquer correção.
se você vende perda de mínima, né, por exemplo aqui, você acabou não vendendo nesse dia, tá? E aí o rompimento ele precisava sim, né, ser avaliado no 15 minutos, tá? Não dava para fazer isso no 5 porque aqui já tinha mais de 70 fechamentos aqui entre esses pontos. E aí por fim, né, o próprio 5 minutos, né, pessoal? O mercado chega naquela região de topo duplo com o micro canal, aqui a gente teve uma L1, não teve uma falha de L1 direta, né? O mercado veio fazer H1 e depois, né, aqui cumprindo, né, uma H2, ele teve perda de mínima e depois teve renovação de máxima, né? A entrada de H2 ali acabou sendo, né, a melhor entrada para pegar uma aceleração. Outra compra, né, depois já do rompimento, com melhor probabilidade, né, seria você participar, por exemplo, desse M2B, né, que seria a compra de H2. Por que a compra de H2, Luciano? Porque aqui teve um microcanal, uma, duas, três, quatro barras de baixa sem retomada. Então aqui foi H1, aqui foi a compra, né, de H2. Melhor compra do dia, né, com um cenário de rompimento já confirmado. Ainda tinha segundo alvo, né, que estava razoavelmente aqui acima desse topo duplo. Seria H2, uma segunda entrada em um setup de compra, né? Né, o primeiro M2B, que normalmente leva à nova máxima. Eu estou reiterando aqui aquilo que a gente falou do 15, né? Que era para o estudo pré-mercado. Já tinha tido o rompimento do pivô, né, do M15, que ele já tinha confirmado, né, o rompimento do pivô do M15. Assim tinha alvos, né, para cima, tá? E aí aqui, né, uma movimentação de uma, né, duas, três puxadas, né, algo que o Brooks repete, muitas movimentações terminam em movimentação de três puxadas. Então tá aqui, né, a razoabilidade de você evitar, por exemplo, a compra, por exemplo, após, né, uma terceira puxada. Né, aqui o mercado deixou um ponto de inflexão, ó, fez um gapzinho de média e depois ele veio aqui e fez, né, uma perna 2. Ele fez a nova mínima aqui depois de renovar a inflexão. E aqui ficou falhando, né, na região de POC. Aqui fechou, né, pessoal, como micro canal. Até coloquei um desenho aqui direto, ó, que aí uma volta em V aqui, né, levaria a projeção, né, desses alvos aqui. Isso, né, falando sobre uma volta em V vindo dessa movimentação. Quando o mercado abre com gap de baixa, pessoal, a volta em V ela existiu, tá? É sempre importante lembrar disso. O mercado abriu bem aqui, Luciano, ó, e fez uma barra de baixa. Essa barra de baixa que você está vendo aqui, ela é o reflexo, né, do preço que saiu desse ponto e veio para esse ponto. É a volta em V da mesma maneira, tá? Então, só que hoje, né, ele abriu já cumprindo, né, a lógica do gap de média e fez uma leve correção. Aqui foi o primeiro bom ciclo do dia, né, pessoal? Mais localização de topo duplo do M15, né, que a gente acabou de falar. Precisava de confirmação do rompimento nesse tempo. A fase forte da tendência de alta no M5 deixou de existir, tendo melhor probabilidade lateralidade ou MTR. Porém, precisa de gap de média no 15 minutos para ter pressão vendedora e melhor probabilidade de lateralidade ou reversão. Então aqui nos 5 minutos, ó, vejam que quando a gente tem, né, o gap de média, a pressão compradora, a tendência forte, né, ela deixa de existir, né, aqui no final do dia nos 5 minutos, tendo, né, melhor probabilidade de lateralidade. Aqui já tinha gap de média, lá no 15 não, lá precisava, né, começar a existir o gap de média. Tá? Então a ideia, né, era que tivesse algum tipo de correção. E aí, né, dando continuidade à dúvida, né, de um dos amigos, ele perguntou, né, se, por exemplo, a lógica, né, seria descer menos para subir mais. Essa é a lógica comum, a repetição padrão. Aqui tem uma breve região de POC, né, então ficou uma região de volume, essa região pode ser testada, e aí depois ele fazer a perna 2 de alta. Né, seria uma repetição também de algo, né, que a gente muitas vezes assiste ali o mercado fazer. Uma inside, como falei, né, acaba sendo, né, um pequeno modo rompimento. Vocês estão vendo aqui já que é o gap de média, no mercado ainda não fechou. A não ser que ele desça, né, muito mais, aí o mercado ainda vai voltar e tocar 20, né? Mas ele mantendo um fechamento parecido com esse, você já tem aqui o gap de média. E aí você tem a ativação da venda do gap de média na L1, né? Essa é a primeira venda do gap de média. Relembrando o estudo de gap de média, né, pessoal? Quando a gente tem a primeira perda de mínima e o mercado volta e faz isso aqui, o Al cita que há uma venda de L2, né? Quando ela vem acima da sua venda de L1. Ele, né, racionaliza esse trade, né, com duas entradas, tá? É uma das poucas movimentações que ele racionaliza com duas entradas, né? Ficando, por exemplo, uma entrada aqui e outra aqui, o preço médio ficaria aqui, né? E aí ele cita, né, a possibilidade de você sair, né, do lucro, né, dessa daqui no break-even e você fica com essa outra entrada aqui para você administrar a continuidade, tá? É o que ele mais repete, né, dentro dos livros. E aí no curso grande, né, para a galera que está fazendo o curso grande ali. Tá? Então,
dentro dessa leitura, né, seria essa a possibilidade. Está fechando, né, dentro da movimentação, né, que mais se repete. Como assim, Luciano, mais se repete? Eu acabei de falar para vocês que quando o preço fica vindo, né, de uma tendência, ó, e por que tendência, né? Eu tenho aqui, ó, 19 fechamentos aqui abaixo da 20, né? 19, 20 fechamentos, né, tá muito próximo. Eu não vou brigar com o mercado por conta de uma barra. Então aqui eu tenho um gap de média, certo? Opa, Luciano, beleza, eu tenho aqui um gap de média. Tranquilo. Se o mercado já tivesse fechado, né, eu sei que eu tenho uma venda abaixo dessa mínima, tá? Então posso, né, ter mais continuidade aqui aos vendidos. Só que, né, eu não estou esperando que o mercado venha fazer nova mínima, porque ele renovou a inflexão. E aí a dúvida, né, que o amigo teve é se o mercado faz nova mínima. Aí depende, né, pessoal? Se ele faz nova mínima e falha, e encontra, né, muitos compradores aqui e os vendedores não continuam vendendo, né, baixo em um fundo duplo, principalmente por conta dessa estrutura, a gente ainda poderia ter um triângulo expandido. E ainda assim o mercado poderia vir, né, cumprir a nova máxima. Isso, né, na questão do triângulo expandido. Então a questão central aqui, né, digamos que o mercado venha, né, e faça isso aqui, ó, e deixe já muito pavio aqui. E aí depois, né, ele reage, né, com bastante ímpeto. Mais vezes ele ainda vai vir fazer essa nova máxima. Claro que aqui já seria, né, somente triângulo expandido. E a probabilidade dele vir fazer a nova máxima, ela reduz. Ela é mais alta se, né, o mercado vem, faz um fundo mais alto, né, e aí a nova máxima aqui fica com melhor probabilidade. Questão de alvo, né, pessoal? Para cima, somente com rompimento e continuidade, como qualquer outro, né, rompimento, para trabalhar, né, projeção de alvo, tá? Às vezes ele só faz a nova máxima acaba sendo aqui, ó, uma terceira puxada, né, e aí aqui, né, acaba ficando, né, algum tipo, né, de ponto de inflexão também, né, tá? E aí ele pode iniciar essa fase de lateralidade por bem mais tempo. A wedge, né, mais vezes é a TBTL ascendente, né? A gente está, a princípio, né, cumprindo também a TBTL ascendente. Só que ele renovou o ponto de inflexão, então ele ficou com premissa de descer menos, subir mais, tá bom? Acho que agora eu consegui, né, esclarecer a ideia, né, da dúvida aqui em vídeo, que eu acho que em vídeo acaba sendo mais fácil. Então, né, 60 minutos, né, pessoal, aqui, pensando aqui nos estudos, né, do dia, né, que a gente acabou de falar. Aqui a gente tinha, né, uma L1, né? O mercado teve aqui uma L1, aí ele retoma a máxima, quando ele perde mínimo eu tenho uma L2. Então ele já abriu, né, cumprindo a L2, já não era mais L1. Aqui já tinha nova máxima, né, aqui tinha H1, então aqui passa a ser, né, a nossa L2. Então aqui o mercado já abriu, né, fazendo a L2. A L2 seria, né, a melhor possibilidade de algum tipo de movimentação de baixa. Ao invés dele vir fazer a movimentação de alta primeiro, ele já veio direto fazer a movimentação de baixa. Retorno à média móvel de 20, né, pessoal? Vejam que aqui, ó, eu já tenho agora, pelo menos, né, 20 fechamentos. Então aqui eu tenho o M2B. Aqui, né, razoavelmente, se você mantém o M60, é onde você também, né, claro, para de vender. Você está vendendo na possibilidade de um setup de compra, tá? E aí a gente vai lá para o gap de média e falar um pouco mais sobre isso daqui lá do 15 minutos, tá? Só reiterando, né, L1, L2. Aqui tivemos, ó, retomada de máxima, perda de mínima L3, retomada de máxima, perda de mínima aqui uma L4. Ainda está, né, trabalhando em cima, né, da média móvel de 20. Opa, Luciano, essa barra aqui parece que está ficando abaixo. Se ficar abaixo, aqui vai ter um gap de média, só que de compra, pessoal, tá? Vejam, né, a confusão, né? Ou seja, provavelmente a gente vai ter mais lateralidade. Lá no gráfico diário, eu estou na possibilidade, né, da perda da mínima lá de um gap de média de venda. Aqui, né, eu estou na possibilidade de um gap de média de compra, tá? Então, quando tempos estão duelando, né, quando os tempos estão um falando uma coisa e outro falando outra, né, a gente tem ali a possibilidade, né, do mercado estar em uma lateralidade. Então, né, dentro desse cenário aqui, vejam que ele também manteve ainda ó, o ciclo forte, ó, tem o micro canal, né, ele migrou para canal estreito quando ele teve a L1, aqui L2. Eu não tenho mais, né, do que 3 barras seguidas de baixa, né, para gerar um micro canal de baixa. Eu tenho duas, né, e tem uma barra de retomada. Tem um doji, tem outra barra pequena, tem uma outside. Então eu não estou vendo também, né, uma grande expressão dos vendedores. Um gap de média dentro desse fundo anterior, dentro de uma possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo, poderia, né, vir aqui fazer algum tipo de teste da máxima da tendência. Tá? É um setup de compra vindo, né, de uma tendência de alta, beleza? Não tem um ciclo extremo, fica bem interessante, né, se ele acontece dentro, né, de algum
âmbito, né, de lateralidade, que seria um fundo duplo, né, um fundo triplo, tá? Para esse tipo de leitura, para algum tipo de teste da máxima da tendência. E aí aqui o M15, né, pessoal? Aqui temos o M15. O... No M15, tá aqui o nosso gap de média, nas nossas duas barras iniciais, gap de média aqui. Aqui a compra, né, de H1, tá, desse gap de média, não levou, né, uma retomada muito extrema da movimentação de alta. Tá aqui a entrada de H2, tá, desse próprio gap de média, a entrada de H1. Não tem um microcanal, não tem um ciclo extremo também no M15, tá? E aí, essa segunda entrada, né, vejamos aqui aquela lógica do Brooks, tá, pessoal? A leitura ela é fractal. Então, digamos que você está passando por isso aqui lá nos 5 minutos. É a mesma ideia, só que aqui o stop vai ficar mais caro, tá? Então, digamos que você fez a entrada de H1 do gap de média. Aqui ele não confirmou esse rompimento. Aqui você teve, né, a sua entrada de H2. Ó. Então, você fez uma entrada aqui e outra entrada aqui. O seu preço médio ficou aqui. Como ele explica, né, nesse ponto, né, você poderia zerar essa primeira entrada no break-even. Essa segunda, né, você poderia estar realizando lucro aqui, ó, na máxima, né, do dia. Não chegou a fechar o gap, não chegou a testar a POC, tá? Manteve realmente somente lateralidade. Pós dias amplos, né, pessoal? Isso daqui também é um ponto que está lá no plano de trade de vocês, né? Pós dias amplos, né, mais vezes a gente espera uma possibilidade, né, de um dia menor. E vejam que a amplitude desse dia aqui ela tem, né, se finalizado aqui como um dia menor, né, cerca de 1.000 pontos, enquanto esse dia aqui é mais do que o dobro, né, dessa pontuação. Tá? Então, dias amplos, né, de tendência muitas vezes são seguidos por dojis, né, ou insights. Tá? Outro ponto, né, pessoal? Ó, é a mesma lógica, né, a mesma repetição. Vejam que eu vim aqui, ó, de uma tendência de alta, o preço chegou aqui nessa localização entre a 50 e a 20, vindo contra a tendência. Vejam, ó, precisa da tendência, o mercado vai tentar reverter. Mais vezes ele para aqui nessa região, tá? E aqui ele gerou, ó, a condição de uma localização de compra. Para quê? Para um pullback, para certa antecipação, né, dessa própria compra de H1. Foi possível, né, comprar mais baixo. Foi o que eu fiz. É uma compra mais baixa. Depois aqui ele possibilitou, né, uma outra compra na entrada da H2, né? Só foi ativada aqui, ainda assim pagou, né, um outro scalp. Né? Quando a gente tem um dia amplo e o dia seguinte já tem chance de ser mais lateral, são dias de você fazer scalp, né? E não você fazer grandes trades, né? Tentar grandes movimentações. Aqui, né, você consegue visualizar também uma movimentação de três puxadas, ó, né? Uma, né? Duas, três. Aqui ele renovou o ponto de inflexão, ó, tá? Tinha aqui um bom micro canal. Então, mais vezes a ideia seria você participar, ó, de uma compra aqui, tá? Para que o mercado faça uma nova máxima. Essa é a premissa que mais se repete. Hoje foi? Não. Teve aqui alguma movimentação de notícia, né, pessoal? Aqui até num minuto, praticamente é o desenho de toda essa barra, tá? Mas mais vezes você vai repetir isso daqui assim, ó. Opa, Luciano, ele fez aqui uma H1 porque teve uma entrada de H2. A compra, né, de H2 seria, né, para uma nova máxima aqui. É uma perna 2 de alta. Acabou não cumprindo aqui no dia de hoje, né? Por alguma notícia aqui na parte da tarde, tá? Acabou gerando uma mudança aqui no mercado. Então aqui no 15 minutos, ó, ele fez o gap de média, entrada de H1, entrada de H2, né? Vejam que ela pagou alguma coisa, tá? Como falei, os tempos são fractais. Ideal, né, que essa leitura de compra, né, exatamente nesse contexto, fosse feita, né, lá nos 5 minutos. Mas é interessante você ter essa interpretação aqui do 15 para que você não é, faça, por exemplo, também vendas muito baixas, né, aqui na iminência, às vezes, ainda, né, da construção de um setup de compra ali ativo ainda, né, ou de ser ativado, tá? Então, vejam que aqui ele mantém, né, uma certa lateralidade. Lateralidades, né, como a gente já citou, elas antecipam, né, a lógica, né, de tendência, né? Lateralidades geram tendência, né? Essa é a movimentação mais comum, tá, do preço. É que lateralidades, né, se convertam em tendência. E aqui a gente está tendo uma lateralidade aqui, ó, de mais de 30 fechamentos. Então, o rompimento fica, né, com quase igual probabilidade para movimentação de alta quanto para movimentação de baixa. Para movimentação de baixa, né, seria a ativação, né, dessa da própria, né, o inside lá, né, da venda do gap de média lá do gráfico diário. E aí poderia, né, pagar a projeção dessa movimentação para baixo. Né? Vamos dar uma pensada aqui. Opa, Luciano, o primeiro alvo está aqui, fica próximo do fechamento do gap. O segundo alvo fica levemente abaixo da 200. Né? Então, uma perda de mínima lá e um rompimento, né, agora que já não é mais uma tendência de alta, essa movimentação tem mais facilidade para ela vir
por exemplo, fazer essas movimentações, né? Antes era uma super tendência de alta, agora já não é mais. Agora já tenho, né, uma movimentação mais lateral. E aí, por fim, pessoal, aqui no M5, né, deixa eu só tirar algumas marcações aqui. Aqui no M5, né, eu tenho uma barra 1 de baixa boa, não tem perda de mínima dela. Né, eu tenho uma inside, a perda da mínima dessa inside foi para baixo, então esse pequeno modo rompimento aqui ó, ele foi ativado na venda. Depois do fechamento, né, da barra seguinte, você teve um gatilho de venda aqui a princípio, e aí ele pagou, né, o alvo ó, desse pivô aqui. Ó. Vejam que aqui ele já tinha pago ó, o primeiro alvo, tá? Tava bem próximo. Depois aqui o segundo alvo tá desse pivô. Terceiro alvo desse pivô, somente né, de maneira bem mais tardia. Tá? Outro pivô aqui, Luciano, intraday. Interessante você também, porque às vezes esses alvos, né, pessoal, eles têm confluência. Né? Então aqui eu tenho o primeiro alvo desse pivô, mais terceiro né, do pivô anterior. Tá? E aí você tinha 200, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que quando o preço ele tenta romper a 200, né, muitas vezes você vê correções, inclusive correções profundas, né? Aquilo que a gente estava falando, por exemplo, lá dos 60 minutos, né, dele tentando romper a 200, mesmo ele passando por muitas barras aqui, muitas vezes ele ainda faz algum tipo de correção aqui em direção à própria média móvel de 200, tá? Aqui ela está mais ascendente que aquela dos 60 estava descendente, tá? Mas acaba sendo, né, uma ideia, né, para que muitas vezes essa correção, né, seja profunda. E aí aqui você tinha uma movimentação, né, de uma, duas, três puxadas. Certa proporcionalidade, Luciano? 22 fechamentos, 20 fechamentos ali. Né? Então tem certa proporcionalidade aqui também entre as três puxadas. Acaba sendo interessante, tá? Aqui, como a gente falou, né, pessoal? Teve uma, uma wedge, né? Deixa eu só. Teve essa movimentação de wedge, ó. Renovou o ponto de inflexão, fez perna 1, né? Seria né, a ideia e a dinâmica né, do mercado vir fazer uma perna 2. Mas aqui né, teve alguma movimentação por notícia, tá? Não cheguei a buscar ou tentar acompanhar por quê, mas ficou né, a premissa de uma perna 2 de alta. Essa premissa ela existe até né, o ponto né, que o mercado faça uma nova mínima aqui, e claro, né, o rompimento. Então aqui ainda teria né, a possibilidade, mas aí vai se tornando cada vez mais difícil, né, pessoal? Quanto mais fechamentos eu vou tendo aqui, ó, opa, Luciano, 20 fechamentos, já é tendência. Agora já tem gap de média, né? Assim como aqui, ó. Aqui, ó, em determinado momento, né, passou a ser tendência, ó, 20 fechamentos. Opa, Luciano, a partir dessa barra aqui já era uma tendência de baixa. Já tinha 20 fechamentos abaixo da 20. Então, eu fico protegido tanto pelo M2S quanto pelo gap de média. Né? Se tornou tendência, eu tenho mais setups de venda né, a meu favor. Tá? E aí ele cumpre aqui né, essa terceira puxada desse movimento aqui, só esse primeiro alvo né, aqui mais recente. Depois disso, né, ele acabou gerando uma excelente movimentação de alta. É, Aqui no minuto, pessoal, vejam que eu apresentei aquela movimentação para vocês aqui, ó, do diário, tá? Opa, Luciano, no diário o preço volta, né, para essa região entre 50 e a 20, pós-tendência, ou seja, está contra as médias, né, um ponto de pausa. Apresentei a movimentação contrária para vocês, né, pós uma tendência de alta e o mercado desce, né, ele gerou uma pausa, né, gerou um scalp aqui. E lá no M1, né, da primeira movimentação ali de baixa, né, pessoal? Aqui, ó. Né? Vejam que aqui no M1 ó, foi uma tendência, ó, abaixo da 200, né? Veio uma movimentação de tendência aqui, uma correção na 9, correção na 9, correção na 20, né? Gerou algumas possibilidades de venda aqui, né? Alguns gatilhos de venda, né? Pós-gap, tá aqui o fundo, né? Que era a avaliação né, de rompimento, né? Que você podia estar realizando aqui, né? Desses fundos prévios, tá? E aí né, você vê um retorno a 20, é um M2S. Né? Eu tenho uma primeira direção aqui no minuto, depois né, topos mais baixos, região de POC. Aqui uma level outside. Faltou ela fechar né, abaixo né, da barra anterior para ter ainda melhor né, desenvolvimento né, dessa barra. Mas ainda assim, né, vejam que gerou né, uma boa movimentação aqui. Tá? E aqui, né, aquele ponto que eu acabei de falar para vocês. Ó. Aqui é a tendência, mundo micro, micro mesmo, né, pessoal? Vejam que eu tenho ó, mais de 30 fechamentos abaixo da média. Vejam que quando ele vem para essa movimentação de alta, ele chega nessa região entre a 50 e a 20, ó, ele apresenta lateralidade. Algo né, como aquela movimentação do diário. Né?
3 barras de alta, uma inside, teve perda de mínima que gerou, né, uma pequena correção. Depois levou, né, aqui a novas máximas ainda. Regiões de POC, né, pessoal? Dentro do range do dia, né, não tem rompimento ou máxima da extremidade do dia, né, e aí acaba atuando como boa lateralidade, né. Então aqui é a compra, né, do scalp que eu falei para vocês, né, ela veio até essa região de POC e região de terceira puxada. A partir disso daqui, né, eu precisava de confirmação, de um bom ciclo, né, e não aconteceu, né, vejam que não tem um micro canal de alta nem mesmo num minuto, tá. Aqui era uma possibilidade de wedge, né, e mais lateralidade, tá, mas acabou vindo, né, para uma boa movimentação de baixa. Tá, então, por repetição, né, vejam que quando, né, você tem certa tendência, aqui nos 5 minutos, ó, a gente teve tendência, chegou aqui entre 50 e 20, não é localização para você estar comprando. Opa, Luciano, aqui o mercado realmente trouxe uma boa continuidade, tá? Era a compra de H2 lá do 15 minutos, né? Aqui era a tentativa, né, de ultrapassar 200, né, ascendente, mas aqui não seria, né, uma localização para você comprar. Muitas vezes aqui gera um scalp na venda, tá? Para algum tipo de teste de suporte, fechamento de gap, né? Dentro desse tipo de leitura aqui, tá? Se vocês fizerem backtest, né, repetindo isso daqui, vocês vão achar, né, mais e mais condições, ó. Aqui nos 5 minutos, ó, que não chegou, a MM50 aqui chegou. Veja que ainda assim, né, gerou uma movimentação de alta. É aquele estudo de relação preço-média, né, pessoal? Por repetição, tá? Vamos só dar uma olhada aqui rapidamente aqui no semanal, né, para a gente ver como que o mercado tá. Aqui no semanal, pessoal, a gente teve aqui, ó, uma barra de baixo, uma segunda que já foi um doji, né, e aqui outra barra de baixo. Então eu tive aqui um micro canal bem fraco aqui nessa leitura. Eu tenho aqui o preço, né, tentando fechar como um H1 acima, né, dessa primeira, né, dessa primeira retomada, né. Aqui tem uma região de POC, ó, então o mercado ainda pode, né, dentro daquilo que a gente está pensando lá, somando com o diário, né, seria alguma movimentação de baixa, mais para alguma movimentação de alta. Então provavelmente ele chega ainda nessa região da POC aqui do próprio semanal. Se lateralidade, né, pessoal, essas regiões acabam sendo buscadas como magnetos. Então, aqui já está quase fechando, né? São 5h18 aqui agora. Ainda tem mais algum tempo, né? Mas se tiver mais informação, eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Mais algum print ali de ideia, né? De possibilidade de trade ali, de leitura para segunda-feira, tá? Eu não vou gravar, tá, pessoal? Esse final de semana o estudo da mentoria, né? Vou aproveitar esse período de Dia dos Pais aí para fazer ali uma rápida viagem ali. Então esse final de semana não vai ter estudo, tá? Só deixando, esclarecendo aqui também para vocês, né? Isso aqui eu acabo mandando no grupo do WhatsApp lá, mas pro pessoal do YouTube às vezes fica um tanto quanto sem informação, tá? Então, dentro, né, dessa leitura que a gente tem, né, uma H1, né, a primeira retomada. Normalmente não é a que a gente compra, porque ela tem mais alguma movimentação de baixa, antes, né, de ter uma segunda entrada, tá? Então, a segunda entrada, né, lá do diário, né, dessa lógica aqui que a gente está trazendo, né, que seria alguma movimentação aqui de baixa, né, para uma perna 2 de alta, tá? E aí a gente tem que ver, né, como que vai ter, né, a questão de continuidade. Outro ponto, né, que eu havia falado, né, para o amigo é que se, né, o mercado fecha aqui como um microcanal, a venda, né, pessoal, da L1, do gap de média, ela fica comprometida. Por quê? Porque você pode ficar preso, por exemplo, numa falha de L1. E a falha de L1, ela teria a premissa, né, de uma, né, duas pernas de alta. E aí você estaria, né, em maus lençóis aqui, né, se você, por exemplo, faz a venda de L1 contra o microcanal. Aí você teria que esperar a venda de L2 e ver se ela está dentro de uma atividade mais lateral, tá? Então, para o estudo de hoje, né, pessoal, era isso, tá? Backtest, né, pessoal? O que mais você pode fazer por você dentro do mercado financeiro é repetição de estudos, né? É o que vai, né, gerar algum tipo de diferença, que vai gerar uma calmaria para você ali quanto à repetição. Beleza, pessoal? Um bom final de semana para vocês, um bom feliz Dia dos Pais aí a todos, né, que são pais e para também, né, para os filhos aí que possam, né, estar comemorando ali junto com o Dia dos Pais aí também. Beleza? Valeu, um bom final de semana para vocês, uma boa comemoração. Fiquem com Deus aí, até mais. Valeu.